Você também já se sentiu esgotada pela sobrecarga que o mundo deposita sobre você? Você até sabe que não é necessariamente pela sua maternidade que se sente sobrecarregada, mas pelas pessoas que, ao invés de te ajudar, que ao invés de contribuir para que sua jornada seja mais leve, acaba dificultando todo o seu processo. Eu sempre trago vídeos aqui de alguma forma para contribuir para a maternidade de vocês, mas hoje eu vim apenas desabafar, porque é como se tivesse um grito entalado aqui dentro e que quando você vai para batalha, para a rua, para as coisas, para resolver as suas demandas, você tem que ser uma pessoa calma, você tem que ser uma pessoa gentil, uma pessoa empática. Mas, na verdade, quando se existe um turbilhão de coisas por dentro, é muito difícil. Mesmo que você tenha consciência de que você precisa ser educada e gentil com as pessoas, você fazer isso. Porque realmente é como se um vulcão tivesse em erupção e você só quisesse desaguar, colocar tudo aquilo para fora. Como eu costumo dizer, que aqui é um lugar, uma rede para a gente se apoiar e não julgar umas às outras, que cada um tem as suas particularidades, as suas diferenças, e que mesmo assim isso não invalida a outra, o sentir da outra, que esse espaço aqui seja realmente de muito acolhimento e assim de como será de mim para vocês, fazendo esse acolhimento, que nesse momento desse vídeo, que eu não tô aqui para ensinar nada, mas que para compartilhar dores com vocês, que vocês também me acolham e entendam, né, que por mais que a minha realidade seja diferente da sua, que em algum lugar, em algum momento da sua vida também dói e que a gente pode acolher umas às outras. Antes de ser uma mãe atípica, né, meu filho, que é autista, ele tem 5 anos, né, ele nasceu assim que, na verdade, já estava acontecendo a pandemia, na verdade não tinha chegado ainda no Brasil. Quando chegou, ele tinha acabado de nascer, foi quando fechou tudo, deu lockdown, né, enfim. E ele às vezes eu falo assim, né, ele é filho da pandemia, porque ele nasceu dentro daquele turbilhão de coisas que estavam acontecendo com todo mundo, né, literalmente todo mundo. Porque estava todo mundo em uma situação completamente delicada. E, obviamente, como eu tenho um filho de 11 anos e outra de 8, de 7, né, vai fazer 8 agora, eu era uma mãe típica, né? Levava uma vida comum, como de outras mães. E ainda assim, eu sei quais são os desafios da maternidade típica, né? E a gente sabe, e isso já inicia cedo, porque assim que o bebê nasce, tem os saltos de desenvolvimento, né? Esse termo assim que eu acho chique, saltos de desenvolvimento, e a gente está em constante aprendizado, né? Quem trabalha de CLT, enfim, quem empreende, quem precisou voltar ao trabalho, e eu digo isso em relação às mães que dedicaram durante um tempo seu cuidado apenas para o filho, né? Porque quando você já fica exausta, mas quando você desempenha uma função fora a maternidade, fora a casa, fora a família, você ainda tem que lidar com aquilo tudo, com aquelas mudanças do bebê, com noites em claro, enfim, dente nascendo, aí ele tá descobrindo a mãozinha, aí a mãozinha o tempo todo na boca, enfim, poderia passar aqui inúmeros minutos, horas até, arrisco a dizer, falando sobre os saltos de desenvolvimento dos nossos bebês, né? E é normal, é comum, não é porque existe a maternidade atípica que isso vai ser diferente. O que é diferente são os desafios que atinge cada maternidade. E se você não é uma mãe atípica, você também sabe como são os desafios de mudanças o tempo todo, que a criança, né, ela vai tendo. É lindo os desenvolvimentos da criança, mas sem romantizar, botando o pezinho no chão.
a gente sabe o quão desafiador isso também é. E hoje eu passo por uma situação com o meu filho e eu tô aqui de coração aberto para falar sobre isso. Chega, eu fiquei toda arrepiada. Eu já estou emocionada há algum tempo. Eu não sei se... Na verdade, eu costumo comentar nos vídeos que eu faço terapia desde quando minha filha do meio nasceu. Ela vai fazer 8 anos agora em junho. E após o nascimento dela, eu tive depressão pós-parto. E por isso iniciei. Na época eu tomava medicações, eu fazia acompanhamento com o psiquiatra e o psicólogo. E depois eu parei de tomar as medicações, né? E fiquei apenas com o psicólogo, com a psicóloga na época. Hoje já tenho outro psicólogo, outro profissional, mas ainda faço. Inclusive, eu sempre estou aqui incentivando a você se esforçar para ter esse acompanhamento psicológico. Não porque você tenha alguma coisa, que você tenha um quadro, um diagnóstico, mas porque esse profissional também foi fundamental. Foi só ele, não. É um trabalho em conjunto da pessoa com o profissional. E outros profissionais também me ajudaram nesses processos, não foi só esse. Mas eu acho que é fundamental. E na época, eu comecei em uma obra social. Eu comecei o atendimento em uma obra social. E aí ela estagiava lá e depois eu saí. Quando ela saiu do atendimento lá, que ela parou de estagiar lá, ela abriu o consultório dela e ela falou, ó, como eu te atendia lá de graça, eu vou te atender aqui de graça. E quando você puder pagar, você paga. Aí eu comecei a trabalhar, comecei a pagar e teve momentos, né, porque são 8 anos de terapia. Eu fiquei com ela 7 anos. Teve tempos que eu perdi o emprego. E aí eu falava com ela. Aí quando eu conseguia pagar, eu pagava valor social. Ela fazia valor social. Aí às vezes eu não conseguia pagar. Ela deixava, não, quando você puder pagar, você volta a pagar. Enfim, hoje eu pago, né? É um outro profissional. Hoje eu pago. E eu posso, inclusive, trazer, seria um tema interessante trazer aqui sobre a minha jornada com a terapia, psicoterapia, minha experiência no pós-parto em relação à depressão, os motivos que envolveu a minha experiência realmente, né? Para além de trazer conteúdos práticos aqui que ajudem vocês também, eu acho super interessante, porque eu sei que em algum momento, nem que seja uma pessoazinha, ela vai se identificar e ela vai olhar, poxa, eu passo por isso e achava que estava sozinha, e na realidade não existe nenhuma experiência que você está passando, que você está passando só. Alguma outra pessoa em alguma parte do mundo está passando pela mesma experiência que você. E você não está sozinha. E aí eu fico muito emocionada quando eu falo, né, sobre toda essa trajetória em relação a ser mãe. No geral, na verdade, eu costumo ser uma pessoa muito forte e uma pessoa muito chorona. E uma coisa não anula a outra, né? Eu ser muito forte e eu ser muito chorona. Eu sou muito emotiva. Só que geralmente eu trago os vídeos pra cá mais conscientes, mais, sabe, de como você precisa ser para além das suas emoções. Você não precisa anular as suas emoções, mas para além das suas emoções, você precisa ser racional, você precisa ser decidida, você precisa ser estratégica. Mas isso não anula o nosso sentimento. Nós podemos ser frágeis, nós podemos errar, nós podemos nos sentir totalmente perdidas. Isso não é um demérito. Isso não é um demérito. É necessário para que a gente vá trilhando o nosso caminho, e isso faz parte. E aí, adentrando no assunto sobre atualmente do meu filho, né, ele faz acompanhamento com o psiquiatra, ele toma as medicações, ele é diagnosticado, enfim. Estamos aí com algumas suspeitas que ainda não foi diagnosticada. É muito delicado a gente simplesmente chegar assim em uma única consulta, em pouco tipo de acompanhamento, e isso até é sensato, né? Eu levei quase 2 anos para pegar o diagnóstico do meu filho. Nas 3 primeiras consultas eu ficava na expectativa de chegar lá e ela me dizer, seu filho tem isso e você vai para casa hoje e tal. A partir de hoje vai ser essa a realidade. Só que, com o tempo, eu parei de criar essa expectativa de pegar esse laudo, né? E comecei a entender que, como não é os transtornos e doenças mentais, se existe algum, eu não tenho conhecimento, tá? Eu não sou da área da saúde.
Mas os transtornos e doenças mentais, eles não têm um exame que seja realizado para detectar. E aí você vai ter uma confirmação ou um descarte dessa possibilidade. Não é assim. Não é como tá. Eu acho que meu braço está quebrado. Vou ali fazer um raio-x. Eu ia falar xerox. Um raio-x para ver se ele está quebrado, se rompeu, se quebrou o osso. Enfim, né? Quando não é algo, uma fratura externa exposta. E aí, não é sobre isso. É sobre um acompanhamento. Você vai analisar os comportamentos, o que a pessoa traz, os comportamentos ali. Que geralmente uma consulta às vezes não dura nem 50 minutos. Então, para você analisar com mais cautela, mais cuidado, porque é um diagnóstico, né? Tanto compromete a sua vida, né, da pessoa que está recebendo o diagnóstico e dos familiares, quanto do profissional que está entregando esse diagnóstico. E eu digo isso também como profissional da área contábil. Eu sei qual é a responsabilidade quando eu assino algum tipo de documento, porque ali está a minha assinatura confirmando aquilo que está escrito. Então, a gente precisa ter cautela. Então, hoje, o meu maior desafio não é com as crises do meu filho. Não é com... Recentemente, ele teve um episódio, né? E aí é esse que está em investigação, essa questão do medo excessivo. É meio que ele tem uma crise de pânico. E aí ele diz que ele tá com medo, que ele tá com medo. Só que muitas vezes ele não consegue explicar do que ele está sentindo medo. E na minha mente, são coisas que ele fala que não justifica aquele pânico. Né? Pode justificar o medo, mas o pânico, a reação de desespero, de minha mãe me ajude, me acolhe, me ajude, não justifica. O último episódio foi porque eu reclamei com ele e disse que ele não iria fazer uma determinada coisa. E aí você sabe que é desproporcional. Só que eu acolho, porque eu sei que ele é uma criança, que ele tem um pensar diferente. E eu não posso simplesmente ignorá-lo, porque eu sei que eu fiz o certo em repreendê-lo e limitá-lo. Obviamente eu estava certa. Eu não iria deixar ele, queria ir na casa de um coleguinha acompanhar a irmã. A irmã já tem mais autonomia, ela é maior. E não tem as necessidades diferenciadas que ele tem. E eu não iria deixar. Eu deixei a irmã e ele quis ir. Foi basicamente isso. Você vê que é uma coisa simples, mas que para eles não são tão simples assim. E ainda vem a questão de eu dizer o não, né? Que aí envolve essa outra questão, esse outro fator, esse outro lado. Então, quando ele teve aquela reação, eu sei acolher o meu filho. Quando ele me agride, né? Quando ele agride os irmãos. E aí, quando eu sei que é coisa de proporcionais, coisas desproporcionais, não momento de birra. Porque eles também têm momento de birra, é normal, como as crianças querem fazer a chantagem pra gente ceder. Mas a gente sabe diferenciar esses momentos. Não é. Eu fico realmente muito abalada quando ele me agride, quando ele consegue me agredir de alguma forma. Isso mexe muito comigo. Assunto trabalhar em terapia também, né? E mexe muito comigo, mas é algo que eu não tenho culpa, ele não tem culpa. Não existe um culpado. Existe uma forma de você amparar, acolher aquela dor, né? Porque o que me levou a buscar um especialista para saber qual era a necessidade que meu filho precisava, que ele tinha, foi justamente entender que, como ele chorava, ele teve um momento que ele parou de falar. E aí ele só falava dá. Ele só falava dá. E pra tudo, né? Ele me chamava de dá, ele já me chamava de mãe, já chamava minha mãe de manhinha. Nós somos aqui de Salvador e a gente tem esse hábito, né? De chamar pai e manhã. Ele chamava minha mãe de manhinha, ele chamava os irmãos, água, e aí ele parou. Ele começou a falar só dá. Só que até o momento eu não desconfiava. E quando ele ficava muito agressivo, e é isso que eu sempre levo para o consultório. Quando ele começou a ficar muito agressivo, eu fiquei me perguntando, porque eu aprendi que o choro é uma forma de expressão. Que se o bebê chora, ele está expressando alguma coisa. O que é, eu vou descobrir. E não era diferente com aquela expressão de raiva. E tipo, eu já tinha bastante tempo fazendo acompanhamento com psicoterapia. E eu já entendia muita coisa sobre o corpo, sobre as emoções, sobre as demonstrações, né, a forma de a gente externalizar as nossas emoções e os nossos sentimentos.
E aí eu falei assim, tem alguma coisa errada. Não tem como uma criança não ver briga, porque se eu morava, né? Quando eu separei do pai deles, eu tava grávida. Então, não é nem dizer que via a gente discutindo, porque sempre morou só nós quatro, eu e os meus 3 filhos. E aí eu ficava, meu Deus, o que que leva uma criança a ter um ar de paz, de tranquilidade? E, inclusive, um dos motivos foi esse, porque o pai dele tinha alguns desentendimentos, já estava desgastado. E aí eu não queria que os meus filhos crescessem em um ambiente de discussões, de tipo todo de brigas, de discussões, enfim. E eu falei assim, não justifica, não tem algo que me faça acreditar que o meu filho, ele tem essas reações se ele não convive com isso. Onde é que ele tá vendo isso? Onde é que existe na cabecinha dele? Ele não tinha nem 2 anos ainda. E ele é muito agressivo. Muito agressivo. E nada pra me justificava. Nada, ele não apanhava, ele não via brigas, ele não tava em lar de confusão. Nada justificava. E eu falava, eu preciso fazer alguma coisa pra ajudar meu filho, pra fazer com que essa dor que ele tá sentindo, com que esse desconforto que ele tá sentindo. Gente, eu nem entendia nada sobre autismo. Nada. Nada. Ouvia falar, porque hoje é muito mais comum. Em 2021 já era muito mais comum do que há 10 anos atrás. E foi assim que eu fui. Então, quando o meu filho entender o meu filho, foi muito mais fácil. Eu entender o meu filho, saber como ele funciona. E fazer com que ele tenha mais dignidade possível dentro das limitações dele. Só que aí você chega por exemplo, hoje ele precisa de um acompanhante na escola e hoje ele não tem esse acompanhante na escola. E a escola fica me dando vários motivos e aí tô com processo para ir pro Ministério Público, enfim, tomando todas as providências, porque pra mim não importa como, eu só sei que eu vou resolver. E aí, dando os passos necessários, e toda vez que você chega, obviamente que eu sei que o profissional precisa te ouvir, te entender, mas você percebe, eu percebo, quando eu chego lá, eu não vejo mais um profissional a depender das perguntas que me faça. Teve uma psicopedagoga, ela foi escalada, vamos dizer assim, para fazer a sondagem de todos os alunos do município e entender a demanda de cada escola e de cada aluno, e para isso ela precisava fazer uma entrevista com as mães para entender. E aí ela já fez várias perguntas, e aí a gente que tá correndo não, a gente que tá em tratamento, em acompanhamento com nossos filhos, a gente já sabe, né, como mais ou menos acontecem as coisas. E aí ela começou a fazer as perguntas lá e tipo assim, ó, eu vi um pouco o seu filho na sala, seu filho é tranquilo, é calmo, ele desempenha as atividades, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí tá. Eu quieto fiquei. Aí quando chegou no finalzinho já, ela falou assim, eu explicava as coisas a ela, e ela não queria ouvir o que eu tinha pra dizer. Como é que ela ia me entender? Ficou assim, sem entender como é que se dá esse entendimento. Então, pra mim, ela já tinha as conclusões dela e que ela só tava ali cumprindo o papel de me ouvir. Ela já não queria me ouvir. Aí eu, beleza. Aí ela foi me perguntar assim, da onde, quem foi a pessoa, essa foi a pergunta, quem foi a pessoa que falou com você a primeira vez sobre a possibilidade dele ser autista? Aí eu falei, ninguém. Aí ela, não, ninguém nunca comentou assim, vixe, ele parece autista, né? Parece que tem alguma coisinha. Aí eu falei assim, não, ninguém. Aí ela, ninguém. Aí eu falei assim, foi minha sensibilidade de eu perceber que ele estava precisando de alguma necessidade diferenciada que eu não estava conseguindo entender o que era. Porque, gente, eu não lembro muito bem, mas eu acredito que quando eu falei aqui sobre tem um vídeo algum tempo atrás que eu fiz, deve ter um mês mais ou menos, que eu fiz contando como eu descobri e tal, diagnóstico médico. Eu falei que as pessoas, ninguém achava que ele tinha nada. Ninguém achava, a escola não achava que ele tinha nada, meu namorado na época não achava que ele tinha nada, minha mãe não desconfiava, ninguém.
Ninguém. Mas eu convivia com a criança 24 horas por 48, grudada em mim o tempo todo. Ia normalmente pra casa do pai de 15 em 15 dias. Então, eu sabia exatamente como era meu filho. Eu sabia muito bem qual era o comportamento de meu filho. Que eu não tava doida. E as pessoas, a minha maior revolta é essa. Que as pessoas querem tirar você como... Tipo assim, o que você tá falando não tem sentido. Não tem sentido o quê, minha amiga? Não tem sentido o quê? Eu me acabo, me lasco. E você quer me dizer que as coisas não têm sentido? Gente, eu me sinto às vezes uma louca. É como eu me sinto. Como se nada do que eu falasse serviço. E eu sei exatamente a mãe que eu sou. Eu sei exatamente o que meu filho passa. Eu sei que eu tenho minhas faculdades mentais sadias até agora, porque eu acho que eles querem que se eu não fizer terapia, eu tava rasgando dinheiro comendo bosta. Eu digo a vocês, porque a jornada que a gente, eu digo e repito e falo isso com boca cheia. O maior trabalho não é ter uma criança autista, não. É a sociedade, é as pessoas olhando. Ele nem parece autista. Meu filho fala com todo mundo. Meu filho não cala a boca. Meu filho não cala a boca. Gente, até 6 meses atrás, porque o médico acrescentou uma medicação e ajudou ele a se concentrar. Até 6 meses atrás, meu filho não assistia. Você sabe que é uma criança falando no seu pé de ouvido o tempo todo e eu trabalho de home office. Os vídeos, ou eu gravo pela manhã, que ele tá na escola, ou de madrugada, porque estão todo mundo dormindo. Os maiores já tem mais a noção de eu falar assim, faz silêncio e tal. Mas, meu amor, você sabe o que é você trabalhar de casa e você ter uma criança no seu ouvido buzinando o tempo todo. Eu sei que não é responsabilidade dele eu trabalhar de dentro de casa, eu poderia dar... Enfim, é uma série de coisas que eu não é sobre esse vídeo. Mas assim, imagine tudo que é lugar que você chegar, você ser invalidado. Eu não uso aquele cordão nele o tempo todo. Eu não uso, eu acho que não tem necessidade. Sabe por quê? Porque as pessoas ficam andando com cara de dó, de pena, de piedade. Meu filho não precisa disso, gente. Quer dizer, quando tá com o cordão, se meu filho faz qualquer coisa, se tá sem o cordão, que menino mal educado. Agora veja. Agora, é uma coisa que eu não faço, que eu não entendo. Gente, criança é criança. As pessoas não respeitam as crianças, as pessoas querem que as crianças sejam os adultos. Não respeitam, e isso eu já penso desde bem antes de meu filho nascer. Desse menorzinho nascer. As pessoas querem adultizar as crianças. E tipo assim, você não pode fazer isso, não pode fazer isso, porque isso a sociedade não aceita assim. Gente, o futuro da nação, da vida, da nossa geração, é os nossos filhos. Vocês querem que... A pessoa quer podar as crianças o tempo todo e quer que as crianças cresçam sendo proativas, quer que as crianças tenham iniciativa. Se quando a criança tá podando a criança o tempo todo, tá só pau na criança, eu fico assim, sem entender. Aí a criança faz qualquer tipo de malcriação. É como... Gente, se eu passar no shopping, eu não gosto muito de shopping não, mas se eu passar em qualquer lugar e ver uma criança esperneando, entendeu? Eu só vou olhar assim, tipo, disfarçadamente pra tentar identificar, assim, se a mãe precisa de ajuda. Porém, eu também não gosto nem de oferecer ajuda, porque às vezes nem a mãe tá sabendo o que fazer. Aí às vezes você chega assim, você quer ajuda? Às vezes nem ela sabe. Deixa ela no momento dela, que uma hora ela vai se encontrar com o filho dela. Seja atípico ou não. Seja atípico ou não. Então eu ignoro. É o que? Um palhaço? Tá caindo notas de dólares ali pra você tá com o olho em cima, pra você tá olhando. Gente, normal, vida que segue, Não tem isso. E outra, eu também não gosto de me intrometer, porque, por exemplo, meu filho, quando ele tem crise na rua, se pessoas... Quanto menos estímulo, melhor. Quem é mãe típica que sabe. Quanto menos estímulo de som, luz, enfim, melhor pra eles. Teve uma vez que ele teve uma crise aqui no metrô de Salvador. Ele era muito pequenininho, ele era menorzinho, porque agora ele tá grandão. Ele tirou o sapato, tirou a roupa, enfim, se despiu e tal. E aí, os rapazes, né, eles chegaram pra oferecer ajuda. E tinha gente, eu sentei no chão e fiquei com ele. Porque, tipo assim, eu não tinha o que fazer. Porque ele tenta correr, ele tenta fugir, né, ele tenta se picar. E aí, já fugi várias vezes.
E aí eu coisando e as pessoas vinham e eu falava, não, gente, não, pode coisar tal. Tinha gente que era mais compreensivo, tinha gente que falava, deixa ela aí, não quer ajuda. Gente, se eu soltar aquela criança, você não tem noção dos pontapés que vocês vão receber. Então, me ajude a te ajudar. Então, às vezes eu não gosto de chegar, porque quanto mais estímulo, aí veio um rapaz, né, do CCR, metrô, com a cadeira de roda, e aí ele ficou mais em pânico ainda, porque ele achou que era médico. E aí ele ficou mais em pânico ainda. Então, assim, é todo um cuidado que a gente precisa analisar quando a gente quer ofertar. Se você tá com tempo, pare e espere a criança se acalmar. Quando a criança se acalmar, você chega pra mãe e diz, você tá precisando de alguma ajuda? Pensa que eu chamo de algum Uber? Quer que eu ligue pra alguém? Quer que eu faça alguma coisa? Se quiser muito. Se não, você segue seu barco, cai fora. Porque antes eu falava assim, poxa, é insensível da minha parte não parar pra ajudar. Mas na prática, hoje eu vejo que às vezes, em vez de eu ajudar, eu atrapalho mais. Então, são as minhas dores e desafios atualmente dentro da maternidade atípica, né? Não é, hoje ele não faz todo ele não tá fazendo ainda todo o acompanhamento. Na verdade é porque às vezes consegue um aí outro para, enfim. Ele não tá fazendo ainda todos os acompanhamentos necessários. Estamos aí também em busca disso, dele fazer todos os acompanhamentos necessários com os médicos necessários, enfim. Ele faz parcialmente o tratamento, o acompanhamento, né? Porque ele faz com alguns. E eu não diria nem sobre isso, né? Nem sobre isso. Eu não gosto muito de falar sobre essas questões de, de acompanhamento, porque é um setor, uma área que é bem sensível, né? Ainda que você faça pelo SUS e ainda que você tenha um plano de saúde, porque eu vejo que os dois têm os desafios que na vida, no geral, existem seus desafios, independente da realidade que você vive, e que você tem que lidar, você tem que pegar a situação que você tem e fazer, ter a melhor solução, ter a melhor alternativa de saída, de estratégia, enfim. Eu sou muito estratégica, eu uso muito isso a meu favor, obviamente. Eu vou usar a favor de quem mais? Na verdade, eu compartilho aqui, né, com vocês, mas eu digo no sentido de, como eu sou estratégica, eu uso isso para me beneficiar, obviamente. Em todos os campos da minha vida, sempre estou criando uma estratégia, e isso são táticas, técnicas maravilhosas que fazem eu alcançar os meus objetivos, seja ele qual for. Seja um acompanhamento, seja, enfim, os processos que a vida se dá, não só em relação à maternidade atípica. Muito obrigada a você que assistiu meu vídeo até aqui. O meu desabafo, aqui realmente é o meu desabafo. Eu sou uma pessoa de carne e osso, de sentimentos, emoções, né? Por mais que eu esteja aqui crie essa rede aqui pra gente tratar da maternidade, da gente se enxergar para além da maternidade. É muito importante que a gente entenda que nós temos as nossas emoções, que nós temos os nossos sentimentos, que inclusive você, que às vezes fica aí se munindo de sentir, de chorar, de vivenciar suas emoções, ficar ali guardando toda aquela sobrecarga, aquela raiva que você sente, entenda uma coisa. Teve uma parte do vídeo em que eu chorei, e assistindo uma palestra, e aí eu vou chorar de novo, porque isso me emociona muito. Eu fui pro Congresso Brasileiro de Contabilidade em setembro de 2024, e assistindo uma das palestras, uma palestrante, ela falou assim: antes eu ficava muito contendo as minhas emoções dentro do mercado de trabalho, porque na sua maioria é homens, e aí também no Congresso falou sobre a questão da equidade, de colocar mulheres, né, nos meios corporativos para que elas também ganhem espaço. E aí ela falou assim: eu evitava muito de chorar. Obviamente que eu não choro para todo mundo, não choro na frente de qualquer pessoa, às vezes eu vou no banheiro, choro e saio, volto, mas que eu entendi que são as minhas lágrimas que regam a minha força. Quando ela disse aquilo, foi uma coisa de... Inclusive, teve um evento aqui na Bahia agora, Salvador, e ela esteve, né, Dongivânia, eu nunca vou esquecer esse nome, nunca vou esquecer, e no momento que eu tiver a oportunidade de encontrá-la, de conversar com ela mais assim, próximo, eu e ela, né, porque a gente estava em uma reunião, né, então eu não tive muito essa proximidade. Eu vou falar
da importância do que ela trouxe, da experiência dela. E é por isso, gente, porque inúmeras pessoas já me ajudou de inúmeras formas, em diversos momentos da minha vida, que foi assim algo crucial. Que eu falei assim, era isso que eu precisava, e essa pessoa estava ali para me ajudar, e às vezes ela nem sabe da minha existência. É por isso que eu trago as minhas experiências para cá, as minhas estratégias, as minhas táticas, as minhas técnicas, para que outras pessoas também sejam ajudadas. Quando ela falou aquilo, me deu mais força para continuar. E quando eu fui para o congresso, eu deixei as crianças sobre os cuidados da minha mãe, sobre os cuidados do meu irmão, sobre os cuidados de uma cuidadora, toda uma rede. Então, assim, você tá ali no seu desenvolvimento profissional também, você sabe que você precisa de força, porque você não tem só aquela demanda. Ao contrário de alguns homens que só tem a demanda profissional. Às vezes não tem uma família, às vezes não tem filhos, e às vezes, na sua maioria, quando tem uma mulher em casa, responsável pelos cuidados. Então tá, você pensa como é, né, a nossa jornada de múltiplas funções, eu não digo nem uma, duas, mas de dezenas de funções, o quanto isso é pra nós, né? Então, peço muito obrigada e até breve. Se você se conectou, se isso ressoou de alguma forma aí dentro de você, que você curta, compartilha também, porque é uma forma de incentivo de eu continuar aqui na rede também. Compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho que sempre tem vídeos, eu sempre trago, para além de estratégias, essa pessoa real que eu sou, a pessoa verdadeira que eu sou, tá certo? Muito obrigada e até a próxima.